tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like. Então vamos para as notícias? A guerra de Gog e Magog na visão do Rabino Assor. Em entrevista recente, o Rabino Daniel Assor alertou que os Estados Unidos e a China entrarão em guerra um contra o outro. Ele explica que essa guerra foi prevista pelo segredo de Jack Santo, Rabino Yehuda Levkovitch. O Rabino Levkovitch preveu que a Terceira Guerra Mundial começará entre China e os Estados Unidos há mais de 20 anos, antes que as tensões estivessem no nível que estão hoje. Segundo o Rabino Levkovitch, esta guerra será a guerra bíblica de Gog e Magog. A Rússia se juntará à China na guerra, acrescentou o Rabino Assor. Ao mesmo tempo, ele aponta para o Rabino Levi Sadias Nachamani, que previu há 20 anos que o Irã fará uma guerra contra Israel e receberá assistência militar da Coreia do Norte. O Rabino Assor adverte que haverá muito incitamento a culpar Israel por todos os problemas do mundo. O motivo é que a Liga Árabe também travará uma guerra de propaganda contra Israel, explica ele. Em determinado momento, reunirão o mundo contra Israel, como está escrito em Zacarias. Quando todas as nações da terra se reúnem contra ela, naquele dia farei Yeshorashalaim, uma pedra para todos os povos levantarem, todos que elevarem se referirão, Zacarias 12:13, Jerusalém. Uma vez que a guerra entre a América e a China seja travada, será aplicada uma lei marcial que fechará as rodovias, os portos marítimos e as viagens aéreas pelos Estados Unidos, ele explica. É por isso que é tão importante que os judeus americanos saiam e venham a Israel. O outro rabino falou isso, a mesma coisa, que era para os jovens dos Estados Unidos, os judeus, irem para Israel imediatamente. Uma coisa que tem que enfatizar aqui, é que eles acreditam que a Rússia é uma das cabeças que virá contra Israel junto com os árabes e Irã. É isso que eles acreditam. Eles acreditam também que essa profecia vai começar, a China vai brigar com os Estados Unidos e no meio disso a Liga Árabe vai fazer várias coisas também contra Israel e aí vai generalizar o mundo, vai virar uma guerra, mas que vai sobrar mais para Israel. Eu acredito que essa Liga Árabe, essa que vocês vivem, que eu vejo, às vezes eu venho colocando, é bom vocês pararem e ficarem olhando, porque eu falo todo dia, sempre estou falando. O negócio ali com a Palestina, aqueles palestinos, vai começar um negócio ali. Vamos lá, então, o Rabino Assor, rabino-chefe do Instituto de Yanar em Jerusalém, explica que essa guerra abrirá o caminho para o inevitável, a aquisição da nova ordem mundial com sede no Vaticano. Ele está falando que a aquisição da nova ordem com sede no Vaticano. Eu não sei se isso aqui confere. Ele também afirma que no Vaticano eles adoram Lúcifer. Adoram. Isso daí não tem dúvida. O Rabino Assor também diz que o Vaticano acredita que o filho de Lúcifer virá para redimir a humanidade. Ele acrescenta que, embora a principal batalha de Israel seja com os muçulmanos e que o Moscar, Messias Ben Yosef, irá lidar com isso. Mas a guerra final será contra a nova ordem mundial com sede no Vaticano. Isso será tratado por Mashiach, Messias Ben Davi. Eles acreditam, eu estou falando assim numa visão judaica, que sejam dois Messias. O Ben é um da tribo de José e a outra o outro descendente de Davi. Eles acreditam. É isso colocado em vários jornais em Israel, que o Benjamin Netanyahu seria esse Davi da casa de José, porque ele está abrindo o caminho para que esse rei Messias aqui da tribo de Davi venha, e ele que vai pegar esse pau quebrando aqui na nova ordem. Aí ele está falando que a sede é aqui no Vaticano, que vai ser o filho do diabo contra Israel. Segundo o Rabino Assor, a nova ordem mundial implementará uma estratégia de divisão e conquista pela qual eles fazem com que os cristãos e muçulmanos lutem entre si pela terra de Israel.
Cada lado vai querer a Terra Santa para si. Nesse ponto, a Cabala culpará as duas religiões por crimes contra a humanidade. Mas, finalmente, eles culparão o judaísmo porque é a religião da qual o cristianismo e o islamismo se ramificaram. E sem contar que a maçonaria também saiu do judaísmo. Nesse ponto, segundo o rabino, a nova ordem mundial tentará conquistar Israel e fazer de Jerusalém sua capital. Eles controlarão o mundo de Jerusalém por 9 meses. Eles duplicarão o Vaticano no Monte Sião. Dessa forma, eles serão capazes de controlar o cristianismo, pois ocuparão a sala da última ceia e também o túmulo do rei Davi. No entanto, o rabino Assor também entrega uma mensagem reconfortante, dizendo a todos para não temer, pois tudo isso faz parte do plano de Deus e que o lugar mais seguro para se estar neste momento é em Israel, mesmo que seja o olho da tempestade. Num ponto aí eu falo da Liga Árabe que bate. Diante do cenário de pandemia, muçulmanos também dizem que o Messias está chegando. Nós relatamos várias vezes sobre como os principais rabinos israelenses veem a pandemia global de coronavírus como um dos vários sinais de que o Messias logo se revelará. Ninguém fala mais que o Messias vai chegar, que está chegando, mas revelará. E os muçulmanos também estão acreditando que o Messias deles, que é o Mahdi, está para se manifestar também. O Messias a quem ele está referindo é conhecido como Al-Mahdi e está vindo para tornar o Islã xiita a fé dominante do mundo. São 2 tipos de Islã. Os muçulmanos, pelo menos os persuasivos xiitas, deveriam espalhar ativamente o coronavírus para acelerar a vinda desse Messias. Em discurso aos fiéis no mês passado, o clérigo iraniano Alireza Pananihan disse estar convencido de que o Covid-19 marcou a breve chegada de Al-Mahdi e que os muçulmanos poderiam e deveriam ajudar a acelerar esse evento. A disseminação de doenças e epidemias como o coronavírus é um prelúdio ao nascimento do Imam Mahdi, afirmou a agência de notícias Tasnim do Irã, citando o Panamiano. Espalhe o vírus porque acelerará o surgimento de Al-Mahdi. Agora só imagina, né? O Messias lá, o Mahdi lá no Irã, atacando Israel, o Messias de Israel atacando, aquela brigaiada toda, os Estados Unidos contra a China contra a Rússia entrando no meio, vai ser uma loucura. Vai estar todo mundo doido. Mas nesse cenário, nessa fumaça toda, Israel vai ficar sendo cercado pelos árabes, porque os Estados Unidos já estão ocupados com a China. E aí, nesse caso, a Rússia entra porque ela já cansou de falar que ela defende os seus interesses árabes ali, então ela já tem um lado. O Irã com o seu Messias atacando Israel, Israel com o seu Messias também atacando o Irã, atacando a Liga Árabe. E aí, pela aquela profecia ali, o Vaticano no meio, porque o Vaticano não vai sair, o Vaticano sempre está no meio. E todo mundo querendo um monte do Sião e tal, vai ser uma bagunça. E aí, Israel com certeza vai triunfar nisso aí. E mais uma das coisas que eu penso, que eu falo, ninguém ouve. Eu acredito que a Rússia vai entrar contra Israel, eu acredito que o Irã vai entrar contra Israel, mas eu acredito que o começo, eu estou falando um começo, é ali no norte de Israel, as terras de Judéia e Samaria, Vale do Jordão, o pau todo vai quebrar por causa daquelas terras, isso é profético. E esse cara aqui, ou o povo palestino, é que vai começar toda essa excitação. Vai começar ali, escreve o que eu estou falando. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas vai começar tudo ali em cima. Essa guerra de Gog e Magog é ali naquele pedaço. E quem vai citar é o povo palestino. Abbas ameaça dissolver a AAP se Israel anexar uma polegada da Judéia e da Samaria, que está previsto para julho, agora no verão. Coincidência? Não sei. Mahmoud Abbas, o chefe da Organização de Liberdade Palestina,
ameaçou que se Israel anexasse as áreas bíblicas na Judéia e Samaria, inclusive ele fala áreas bíblicas, engraçado, né, falar áreas bíblicas, então ele está falando que é de Israel. Ele responderia indo embora, dissolvendo assim a organização terrorista que tem matado judeus nos últimos 60 anos. O recém-formado governo de união, que une os rivais políticos de Benny Gantz e Benjamin Netanyahu, anunciou que anexará a Judéia e Samaria, levando Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, a ameaçar que tal medida o levaria a dissolver a Autoridade Palestina. Debica Phillips informou que Abbas convocou os líderes de seu governo para uma reunião essa semana em Ramallah para discutir essa decisão. Embora pareça autodestrutivo, Deca informou que a dissolução do governo palestino selaria Israel com a administração e cuidaria de todas as necessidades cívicas de 2 milhões de habitantes palestinos no território, saúde, água, economia, empregos, etc. Netanyahu e Gantz, rivais políticos, concordaram em formar um governo de unidade há 2 semanas, no qual Netanyahu permaneceria primeiro-ministro por 18 meses, antes de entregar a posição a Gantz pelo período restante de 3 anos. O acordo também afirmou que o novo governo levaria a visão de paz de Donald Trump a uma votação do governo a partir de 1º de julho. O tratado de paz que o Jared Kushner fez e que é o tratado de Donald Trump também, eles estão, todos os dois aceitaram que vão pôr em andamento o plano da Israel, total controle militar sobre a região, sobre a Judéia e Samaria. Espera-se que isso evite que a região seja usada como base de terrorismo, como Gaza se tornou desde a saída das IDF em 2005, o exército de Israel, e limpou eticamente todos os judeus do que antes era uma comunidade próspera. O acordo de Netanyahu e Gantz estipula que qualquer ação israelense precisaria do apoio dos Estados Unidos e deve levar em conta os tratados de paz de Israel com os vizinhos de Jordânia e Egito. Os Estados Unidos emitiram uma nota que eles apoiam, de 1º de julho, a anexação do Vale do Jordão. A União Europeia e vários estados europeus, incluindo a Alemanha, França e Reino Unido, fizeram declarações públicas dizendo que a anexação israelense da Judéia e da Samaria colocaria em risco suas relações com Israel. Um porta-voz do Departamento dos Estados Unidos disse na semana passada que os Estados Unidos continuam prontos para reconhecer a anexação de território de Israel na Cisjordânia, mas esperam que Israel continue as negociações com os palestinos. Abbas ameaçou dissolver o parlamento palestino várias vezes no passado, como forma de pressionar o Hamas a formar um governo de unidade. Mais recentemente, no final de 2018, mas essas ameaças passaram despercebidas quando o parlamento, conhecido como Conselho Legislativo da Palestina, PLC, deixou de funcionar em 2007, quando o partido de Abbas se separou do Hamas. O PLC e o PA foram formados em 1996 como resultado dos acordos de Oslo. Abbas foi eleito em janeiro de 2005 e atualmente está no seu 15º ano de um mandato de 4 anos. Se Israel anexar a Judéia e Samaria e Abbas dissolver o governo da Autoridade Palestina, não está claro qual será o futuro da Autoridade Palestina. Abbas se tornou o chefe do partido Fatah, conhecido em inglês como Organização de Libertação da Palestina, OLP, quando seu fundador Yasser Arafat morreu em 2004. Fundada em 1959 como uma organização terrorista dedicada ao assassinato de judeus em Israel em todo o mundo. Os acordos de Oslo transformaram a OLP em um partido político liderado por Arafat em 1993. Se ele sair, nós vamos ter um cenário perfeito para Gog e Magog. Embora eu acho que se ele ficar também. Então nós estamos vendo aí um cenário político bem propício à guerra de Gog e Magog. E como eu acho que vai começar naquele miolo ali, e com os palestinos puxando os árabes, estamos próximos aí de uma guerra no verão. Quem sabe? Deus abençoe vocês.